graça e paz. Eu espero que você esteja bem, sempre desfrutando da abundante graça e bondade do Senhor. Nós já estamos no 27º dia de estudo do livro Metanoia e hoje o título da nossa aula, do nosso estudo é Controle sobre a Mente, parte 1. Consideremos em primeiro lugar que o alvo do nosso inimigo é a nossa mente. É nela que Satanás costuma ganhar muito terreno. E ele faz isso fazendo sempre pressão sobre o nosso modo de pensar. Certamente, ele está avançando muito neste terreno na maior parte das pessoas. Como você já sabe, a nossa mente, o nosso intelecto ou raciocínio, faz parte da nossa alma. A vida de Deus não é um raciocínio lógico, ainda que a vida de Deus não seja de nenhuma maneira irracional. Mas temos de tomar providências para que Satanás não controle o nosso modo de pensar, colocando dúvidas na nossa mente. Como já estamos enfatizando, o pensamento do homem é o alvo primeiro de Satanás. Observe que quando a serpente se aproximou de Eva no jardim do Éden, logo lançou dúvidas na mente da mulher. Gênesis capítulo 3, verso 1 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Veja, é uma pergunta. Satanás, incorporado na serpente, faz uma pergunta e lança uma dúvida na mente de Eva. Essa é a dinâmica que corrompe a mente. Em primeiro lugar, nossa mente recebe uma sugestão que geralmente é uma dúvida em relação a Deus. Se não rechaçarmos ou rejeitarmos tal sugestão, e essa foi a falha de Eva, Satanás a reforça com outra dúvida ou outra sugestão, e assim ele vai fazendo, sucessivamente, até criar uma força no campo da mente e conseguir o que pretende. O apóstolo Pedro nos diz como devemos proceder diante de tais situações. 1 Pedro 5, versos 8 e 9, diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé. E o apóstolo Tiago afirma: Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, verso 7. Resistir, nesses dois casos, significa resistir aos pensamentos caídos. Por isso Pedro diz para resistirmos firmes na fé. Sabemos que a fé é algo interior e se manifesta quando consideramos e escondemos a palavra de Deus na nossa mente. Quando você resiste ao diabo dessa maneira, ele não tem opção, ele tem de fugir. O mesmo acontece quando Satanás ele planta enfermidades na nossa mente. Ele ganha muito terreno na área da enfermidade simplesmente porque não rejeitamos a sua sugestão sobre doenças. Ele faz-nos pensar numa enfermidade qualquer. E se você não rejeitar a sugestão, ele reforça esse pensamento com dores, com sintomas, a ponto de você se convencer de que de fato está doente, de que de fato está enfermo. A enfermidade é uma mentira de Satanás na qual as pessoas passam a acreditar. Veja o que escreveu o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 6, verso 14. O pecado, e isso inclui a enfermidade que veio ao mundo por causa do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E aos Efésios capítulo 4, verso 27, o mesmo apóstolo Paulo escreveu: Não deis lugar ao diabo. Então nós temos de reconhecer que Satanás ataca sutilmente de tal modo que chegamos a considerar perfeitamente razoáveis as suas sugestões maliciosas. Temos que ter muito cuidado nesse sentido, como nos adverte o apóstolo Paulo mais uma vez, só que agora na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. O texto diz assim: Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E o verso 14 diz: E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz.
Então é dessa maneira que o inimigo tem trabalhado. Uma outra estratégia que o inimigo tem também para nos corromper é por meio da ansiedade. Veja, por exemplo, que a ansiedade é uma maneira que o diabo muito usa contra nós. Pedro nos exorta a respeito dos perigos da ansiedade, dizendo: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. A palavra ansiedade no texto original quer dizer distração, e isso expressa com muita propriedade toda a ação de Satanás na área da nossa mente, pois o que ele procura sempre é destruir-nos ou tirar o nosso pensamento da verdade de Deus. O salmista nos faz uma exortação similar, dizendo: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Salmo 55, verso 22. E isso também nos faz lembrar das palavras do Senhor Jesus em Mateus 11, versos 28 e 29, que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Observe neste texto as palavras ansiedade, cuidados, sobrecarregados, e principalmente se conscientize mais na expressão descanso para as vossas almas. Em virtude das contínuas e insistentes pressões que Satanás exerce sobre a nossa mente para tirar-nos o foco da verdade de Deus, a nossa alma fica cansada, fica sobrecarregada de cuidados, e então a ansiedade passa a nos dominar. Essa, acredite, é uma estratégia de Satanás que visa roubar de nós o descanso que o Senhor Jesus nos veio trazer, nos veio dar. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus mostrou como Satanás opera nesse sentido. Marcos capítulo 4, versos 18 e 19 diz assim: outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Veja que por meio dessa citação, nós podemos entender por que Satanás procura controlar a nossa mente com ansiedades e distrações. Ele faz isso simplesmente para impedir que a verdade de Deus se enraize nos nossos corações, nas nossas mentes. Quando Satanás nos ataca na mente, ele projeta dúvidas sobre a verdade revelada pelo Espírito Santo, pois ele não quer de maneira alguma que a palavra dê fruto nas nossas vidas. Quando a palavra de Deus dá fruto nas nossas vidas, ela muda as nossas atitudes, o nosso comportamento, para que Deus por fim seja glorificado. O profeta Isaías disse com muita precisão como Deus quer manter a nossa mente livre da preocupação e no descanso da fé. Isaías capítulo 26, verso 3 diz: tu, Senhor, conservas em perfeita paz aquele cuja mente, ou seja, cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Certamente a perfeita paz, eu me refiro em todas as áreas da vida, é algo que todos nós desejamos, e isso, acredite, é uma possibilidade real, concreta, se não dermos atenção aos pensamentos errados. Quando nos falta paz, há algo errado no nosso modo de pensar, e é chegada a hora de dar um novo rumo para os nossos pensamentos. Que tal agora, neste exato momento, você cativar a sua mente no Senhor, na palavra de Deus, e exercer controle, domínio sobre a sua vida a partir daquilo que você pensa. Que Deus te abençoe e te agracie sempre em nome de Jesus. Tchau, tchau.